Olá, amados, a paz do Senhor, amém. Como você está? Como está sua família? Sua vida está bem? Olha, hoje a gente vai continuar, né? Você está sabendo que a gente está fazendo uma série de mensagens concernente à corrupção e seus males? Bom, e tudo isso está localizado na segunda epístola, ou seja, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Tá sabendo não? Então vai lá, corre lá no nosso canal, medita na palavra, aprende, porque Deus certamente falará contigo. Amém? Hoje nós vamos ler e falar sobre os caluniadores. E a leitura bíblica que estamos fazendo, a gente vai ler do versículo 1 ao 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, tá? Vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou, em algumas Bíblias, tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, a eficácia dela. Destes, afaste-se. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, te damos glória por tua palavra, por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Fala conosco e fica conosco, Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, certamente você já foi alvo ou vítima de uma calúnia. Certamente você já sofreu muita coisa. Bom, quando falamos em calúnia, estamos na verdade falando, ou isso se trata-se de uma declaração verbal falsa que prejudica a reputação de alguém. Faz-me lembrar de uma reflexão, que uma certa feita, um sábio estava julgando uma causa e no tribunal ele chegou para alguém e alguém disse: olha, como é que eu faço para eu reparar tudo isso? O sábio levou ele a um prédio alto, pegou um monte de palavras, escreveu em um papel, cortou e jogou as palavras ao vento. E depois o sábio olhou para ele e disse: vá lá buscar, vá lá, junte tudo aí que eu joguei. E aquela pessoa olhou e disse: é quase que impossível, ou melhor, é impossível. E ele disse: mesma coisa, é isso que acontece quando uma calúnia é levantada. Não abrange só uma pessoa, não fala só de uma pessoa, porque tem vários tipos de pessoas que compactuam. Muitas vezes as calúnias fecham igrejas, matam pessoas, destroem sonhos. E a calúnia difere ligeiramente a difamação, porque a difamação é um ataque escrito do caráter. A calúnia é falada apenas. E a Bíblia fala sobre muitas coisas mesmo. Mas lá nos 10 mandamentos, a Bíblia vai nos dizer em Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra teu próximo. E muitas vezes, pessoas para se promoverem, pessoas para conseguir um cargo, elas usam de todos os artifícios. E não sabem ela ou eles que não precisam de tudo isso. Não precisa disso, porque a obra de Deus é tão grande, é tão larga. Não precisa ninguém estar brigando por cargo. Mas muitas vezes, por não chegar ou por não
entender os mistérios de Deus, as pessoas terminam inventando calúnias, inventando tanta coisa. A calúnia é uma mentira maliciosa e Deus odeia a mentira, sabia? A Bíblia vai dizer lá em João 8,44 que o diabo é pai da mentira. E é interessante porque alguém não mede esforços para falar da vida de alguém, mas quando se está vivendo na lama, vivendo muitas vezes, consequentemente, pagando por aquilo que aquela pessoa fez, as pessoas dizem: eu podia ter pensado na hora de falar. Eu não estou aqui para ser melhor que alguém, mas para te falar dos caluniadores, de que nem sempre ou nunca você vai ver aquela pessoa bem, de que parece que a pessoa vive em função daquilo. Hoje em dia, a linguagem mais propícia no mundo digital são os fake news. Mas o que se passa na mente de uma pessoa está inventando algo que não é verdade, só para destruir alguém, só para destruir os sonhos de alguém. E isso não vai levar a lugar nenhum. Isso não vai te fazer ser feliz nunca. Nunca mesmo. Entenda isso, meu amado e minha amada. Deus te escolheu. Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Ele te cobriu com o sangue dele. Não para você estar por aí falando fofocas, mas para que possa estar vivendo, ouvendo o melhor de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7 que antes de a gente apontar alguém, a gente tem que olhar para nós. Tem muita gente por aí que se acha tanta coisa, mas na verdade não é nada. É interessante entendermos também de que muitas vezes as pessoas não olham quem está do outro lado. As famílias que serão destruídas, os sonhos que serão desfeitos. E a Bíblia também nos dá ênfase a dizer que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, a partir de hoje eu te convido a plantar amor, a plantar verdades e a viver de acordo com a palavra. Aprenda a vigiar na hora de falar, porque palavras que muitas vezes são ditas antes de pensar, muitas vezes tomam proporções inescrupulosas que vão fazer com que muitos estejam envolvidos. E olhe, diga-se de passagem, isso muitas vezes acarreta até em morte. Eu não estou fazendo ameaças, nem tampouco estou aqui querendo justificar o erro de alguém, mas em termos de fazer entender de que se de fato a gente diz que é cristão, e pelo fato de sermos cristãos, sal da terra, é inútil muitas vezes falar ou pregar e não viver. É inútil muitas vezes arrotar a santidade e ser um caluniador, um contendeiro. É inútil muitas vezes. Imagina você passar todo esse tempo dentro da igreja e quando Jesus voltar, você ficar. Então pensa comigo. As pessoas passam 20 anos, 30 anos na igreja e com essa raiz de contenda, de calúnia, e quando Jesus voltar, que vai passar, ou melhor, a gente vai vislumbrar tudo o que a gente falou, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então não tem para onde se esconder, não tem para onde correr. É tempo de vigiarmos naquilo que falamos, porque certamente prestaremos conta de tudo. E não tem nada que a gente consiga esconder de Deus. Há quantos que não podem ouvir alguém falar alguma coisa que em vez de orar vai caluniar, vai inventar boatos, fake news, mentiras, em prol de querer destruir o caráter ou a imagem de alguém.
É tempo de vigilância. Amém? Que possamos entender de que caluniadores não têm espaço no céu, mas já tem lugar reservado no inferno se não vigiar. Quem diz isso não é eu, é a palavra. Então, meu amado, se preciso, nasça de novo, mas modera a tua língua, tempere-a com sal e seja, acima de tudo, exemplo para muitos. Exemplos de pessoas que têm caráter e não de pessoa falsa. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Até na próxima mensagem, em nome de Jesus. Cada dia melhor do que o outro e Deus nos ensinando através da Sagrada Escritura, em nome de Jesus. Oh glória!